Oi gente, tudo bem? Esse é o segundo vídeo da nossa série O Sonho em Medicina e hoje eu vou contar um pouco sobre a minha rotina de estudos e a minha preparação para alcançar a tão sonhada vaga no curso de Medicina. Muito obrigado por você estar aqui me assistindo mais uma vez, fique comigo até o final e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe uma fórmula mágica e nenhuma receita de bolo que garanta uma aprovação no vestibular. O mais importante é que o tempo de estudo seja bem aproveitado. Então tem que existir um momento para a absorção da matéria, que pode ser com videoaulas ou leitura de materiais, e um tempo para fixação do conteúdo, que é a hora de treinar. Existem alguns métodos que podem auxiliar? Sim, mas isso vai da individualidade de cada pessoa. Por exemplo, tem o Pomodoro, que cicla tempo de estudo com tempo de descanso. Tem gente que se dá muito bem fazendo resumo e mapas mentais, mas isso depende do tempo que a pessoa tem para estudar. No meu caso específico, eu optei por assistir videoaulas, fazer anotações no caderno e depois ir direto para o treino de questões e redação. Eventualmente eu fazia a leitura de um material complementar. Então, só para a gente contextualizar, o último contato que eu tive com o conteúdo do ensino médio foi em 2013, no último semestre de cursinho que eu fiz. Depois disso eu fui fazer Direito e só voltei a estudar para o vestibular em 2018. Então foi um lapso de 4 anos sem absolutamente nenhum contato com matéria do ensino médio. E aí muita gente me pergunta, nossa, Atos, mas aí você foi estudar sozinho, mas como que era a sua base? Você tinha uma base boa? Como que foi isso e tal? Vamos lá. Eu sempre digo que nenhum conhecimento é perdido. Se vocês lembrarem do vídeo anterior, e se você ainda não viu, volta uma publicação no IGTV e depois volta para esse. Quando eu saí do ensino médio, eu fiz um período de engenharia ambiental. E eu tive matérias de física, matemática, biologia e química. Quando eu saí do curso, eu fui fazer pré-vestibular. E fiquei 2 anos e meio estudando. Então isso me deu uma base muito boa realmente. Quando eu saí do pré-vestibular, eu fui fazer Direito. Então, por mais que no curso de Direito eu não tenha visto conteúdos que ajudassem diretamente no Enem, no vestibular, isso me deu uma compreensão muito boa sobre temas de ciências humanas, sobre repertório para redação. Então, nenhum conhecimento foi perdido. De alguma forma isso me ajudou. Então, vamos para a parte prática. Eu tinha noites e finais de semana para estudar. Então eu fui pesquisar na internet cursinhos online que eu pudesse fazer nesses horários que eu tinha disponíveis. Depois de muita pesquisa, eu acabei optando pelo Descomplica, porque era um curso que oferecia todas as matérias, tinham aulas ao vivo e aulas gravadas, e também aulas de aprofundamento. Eu não lembro exatamente o nome do plano que eu assinei, mas era alguma coisa medicina, plano medicina extensivo, era algo desse tipo. E como que ele funcionava? Eram aulas pela manhã e pela noite, das mesmas matérias, mas com professores diferentes. E no período da tarde, tinham aulas de aprofundamento nas matérias mais específicas para medicina, principalmente química e biologia. Para mim, a vantagem desse plano é que mesmo as aulas ao vivo ficavam gravadas, então eu poderia assistir depois caso eu não pudesse ver na hora. E aí como eu fazia? Aos domingos eu já olhava todas as aulas que teriam durante a semana, selecionava as mais importantes e as que talvez eu pudesse pular, se não desse tempo de assistir, e já fazia a minha programação dividida nos 5 dias, de segunda a sexta. Porque a minha programação durante a semana era cumprir com todas as aulas que eu tinha determinado, para tentar deixar o final de semana livre, para fazer questões e para fazer redação também, uma ou duas por final de semana. Com relação a questões de redação, eu também assinei mais 2 sites, o Redação Zica, que é uma plataforma de correção de redações, e o QConcursos, que é um site de resolução de questões para concursos, mas que também tem muita coisa de vestibular e Enem. Eu acho que valeu a pena, não eram assinaturas caras, e me deram um feedback do que eu precisava melhorar na redação e de quais tipos de questões que eu estava errando mais. Quando eu resolvi voltar a estudar, o meu foco era 100% o Enem, porque ele abre portas para universidades no país inteiro e até então eu não estava pretendendo colocar vestibular na minha rotina. Mas como vocês sabem que a vida do vestibulando não é fácil, veio a primeira rasteira. Até 2018, a UFT estava selecionando todas as vagas pelo SISU. Então, por exemplo, no caso da medicina, em janeiro de 2018, ela selecionou as vagas do primeiro e do segundo semestre e foram 32 vagas em ampla concorrência. Então eu estava animado achando que eu ia concorrer a essas vagas no ano seguinte. Mas depois de um tempo, eu não lembro em que mês que foi, a UFT lançou uma nota dizendo que iria voltar com o vestibular no final de 2018, que seria o vestibular 2019/1, e ia dividir as vagas entre vestibular e SISU. E o pior, ia ser primeiro e segundo semestre. Então, se antes eu achava que eu ia concorrer a 32 vagas, agora eu ia concorrer a 8, porque foram 16 vagas para o SISU e 16 vagas para o vestibular, e isso ainda foi dividido em primeiro e segundo semestre. Então, 8 vagas em cada no primeiro semestre e 8 vagas em cada no segundo. E isso, inevitavelmente, ia aumentar a nota de corte, tanto
tanto no Enem quanto no vestibular. Eu acreditava que a nota seria muito alta. Mas fazer o quê, né? A vida tem que continuar. Vamos lá agora colocar vestibulares no planejamento de estudos também. Porque, querendo ou não, a gente sabe que por mais que o conteúdo seja o mesmo, o estilo de questões do Enem e do vestibular é um pouco diferente. Tá bom, e eu já falei bastante, mas ainda não falei na prática como que eu estudava, como que era a minha rotina. Então vamos lá. O meu trabalho é em horário comercial, então eu entrava às 8, saía meio-dia, voltava às 14 e saía às 18. Mas no horário de almoço não dava para eu estudar. Porque eu saía do serviço, buscava a Ludmilla pra gente almoçar, deixava ela de novo e depois já voltava pro trabalho. Na época ela ainda estava fazendo a residência dela em saúde coletiva. Aproveitando, ela é psicóloga, então se alguém precisar, eu vou deixar o arroba dela aqui. Então minha rotina durante o dia era mais ou menos essa. Eu saía do trabalho às 18 horas, chegava em casa mais ou menos às 8h30 e começava a estudar ali por volta das 7, 7h30. E, gente, a hora que eu mais sinto sono no dia é entre 6h30 e 8h30 da noite. É uma coisa assim que é terrível. Então, quando eu chegava, de vez em quando eu dava uma corridinha, eu fazia uma caminhada para ver se dava uma energizada, mas nem sempre dava tempo. E eu começava a estudar ali por volta de 7, 7h30. Minha meta era cumprir as aulas que eu tinha determinado para aquele dia. Eram mais ou menos de 5 a 7 aulas, dependendo da densidade do conteúdo. Eu começava ali nesse horário e ia até mais ou menos 1h30, 2 da manhã, todos os dias. Eu não focava muito em tempo de estudo, era mais na quantidade de coisas que eu tinha para cumprir. Então, se eu terminasse mais cedo, pronto, meu dia estava finalizado. Mas já teve dias que eu precisei passar de 3 da manhã para conseguir terminar tudo que eu precisava. Quando eu terminava as aulas, eu ia para a leitura dos livros dos vestibulares que eu estava pensando em fazer, as leituras obrigatórias. Eu já fazia isso deitado mesmo, eu coloquei o PDF dos livros no celular e todo dia à noite eu li um pouco antes de dormir. Quanto aos materiais complementares que eu falei lá no início do vídeo, eu achei na internet uns PDFs muito antigos, mas ainda estavam servindo, de um cursinho famoso. Eu não vou falar o nome dele aqui, e eles estavam disponíveis para download de forma gratuita. Então eu baixei todos esses PDFs e imprimi. Fiz a apostila de todas as matérias. Eu consegui uma impressora toner emprestada. Eu comprei um cartucho, um toner, custou acho que menos de R$30, e com ele dá para imprimir até 2.000 páginas, porque era tudo preto. Então eu imprimi e encadernei todas as apostilas de todas as matérias. Quando eu precisava dar uma aprofundada em algum conteúdo, eu dava uma olhada nessas apostilas, e também algumas matérias que eu acho que eu já tinha mais domínio, eu ia direto fazer uma leitura rápida na apostila em vez de assistir a aula e já partia direto para as questões. E aí no caso da língua estrangeira, que eu escolho o inglês, eu não assistia a aulas. Na verdade eu nem lembro se tinha. Eu ia direto para a apostila porque eu focava em questões de interpretação de texto. Eu não focava muito em aspectos gramaticais, porque eu acho que a maioria dos vestibulares e também o Enem cobram mais essa parte de interpretação. Cai gramática também, mas em menor proporção. Então essa era a minha rotina da semana. Trabalho em horário comercial, chegar em casa e estudar das 7 até as 2, 2h30 ou 3 da manhã. Agora eu vou falar um pouco sobre os finais de semana. Se durante a semana eu conseguisse cumprir todas as aulas que eu tinha previsto, o meu final de semana ficava só por conta de questões e redação. Mas nem sempre isso era possível. Então, quando chegava no sábado, eu via se tinha alguma aula que ficou para trás, eu assistia para colocar tudo em dia e depois eu partia para a resolução de questões e de redação. Até a metade do ano, eu conseguia fazer 2 redações por final de semana, uma no sábado e outra no domingo. Mas depois do meio do ano ficou tudo mais corrido, né? Já estava na reta final, então eu fazia só uma redação mesmo. As questões eram assim, o momento que eu tinha para fixar a matéria e revisar o conteúdo, porque eu não tinha muito tempo para revisar. Então eu tentava fazer algo mais de qualidade. Eram muitas questões durante o dia, o máximo que eu conseguisse, mas eu tentava não ir fazendo as questões só por fazer. Eu analisava com calma, eu via se eu estava com alguma dúvida, se eu tivesse muito travado na questão, eu pegava uma apostila para dar uma revisada na matéria, para ver o que estava me prendendo. Se fosse para falar assim, um número de questões que eu fazia por dia, eu acho que era entre 50 e 100, dependendo das matérias. Isso aos finais de semana. Uma outra coisa que eu fiz também para me ajudar nas questões foi o seguinte, deixa eu pegar aqui. Eu fiz uma apostila com questões de vários vestibulares que eu tinha a intenção de fazer. Então, além do site que eu falei que eu assinei, eu fazia direto nessa apostila. Eu vou mostrar aqui um pouco dela para vocês. A apostila ficou assim. Eu imprimi os vestibulares da Unesp de 2016, 2017 e 2018. Aí eu respondia a prova e depois voltava corrigindo para ver o que eu tinha acertado e o que eu tinha errado. E aí nas questões que eu estava com mais dificuldade, eu tentava ver por que eu tinha errado e correr atrás
atrás de revisar a matéria. Eu imprimi também os vestibulares da UFGD de 2017 e 2018, respondi todos, e imprimi também a prova do Enem de 2017. Mas por mais que eu tenha feito a impressão só do Enem 2017, eu respondi todos os Enems de 2014 para frente. A redação funcionava assim: o site disponibilizava 2 temas por semana e eu escolhia qual dos temas fazer, imprimia a folha de redação, escrevia, escaneava, mandava de volta em PDF. Depois de alguns dias eles mandavam a correção detalhada. E meu sábado funcionava assim: eu estudava manhã, tarde e noite. Já o domingo era um dia um pouco mais tranquilo, porque eu precisava recuperar um pouquinho a força para começar tudo de novo na semana seguinte. Então eu me permitia acordar um pouco mais tarde, fazia leituras mais leves, por exemplo, de revistas de atualidades. Essa aqui, ó. Oi, gente, eu tô falando, meus vizinhos hoje estão muito empolgados. Que eu acho que todo vestibulando conhece bem. E eu também fazia questões, tanto do site quanto da apostila. Eu parava de estudar no final da tarde, me arrumava, ia para a igreja e depois dava uma saída com a família, com os amigos para lanchar. Não via nenhum problema nisso, desde que eu não chegasse muito tarde em casa, porque na segunda-feira começava tudo de novo. Então, gente, essa era a minha rotina. Era extremamente desgastante, eu ficava muito cansado. Sobrevivia mesmo assim à base do café e do tereré. A erva mate, ela me deixa muito acordado, potencializa aí a energia. E não que hoje não esteja assim, mas vai ser um assunto para um outro vídeo. E o primeiro vestibular que eu fiz foi em junho de 2018, foi o da Unirg. Depois desse vestibular, em julho, a gente tirou uns dias de férias para descansar e fizemos uma viagem muito boa. Eu tirei mais ou menos uns 12 dias para me desligar mesmo de tudo, de Enem, de vestibular, de trabalho, de rotina. Quando eu voltei para Palmas, já seria a hora de pegar firme na reta final. Já era o segundo semestre, tinha que dar tempo de ver todo o conteúdo que faltava. Em novembro eu já começaria a fazer as provas, então foi realmente muito corrido. Esse foi um ano que eu descuidei muito da alimentação e da minha saúde. Eu paguei um preço por isso. Mais pra frente eu vou falar sobre isso também, sobre a questão da saúde que a gente deixa muito de lado. Em novembro começou a saga das provas. Se eu não me engano, a primeira prova que eu fiz foi o Enem e eu passei uns 5 ou 6 finais de semana seguidos praticamente fazendo provas. Eu fiz o Enem, o FGD, Federal Lagrange Dourados, fiz o Nesp, fiz o FT, e também fiz o vestibular da UEG, que foi um pouco antes, eu acho que foi em setembro a prova. Ele depois foi até cancelado. Foram essas as provas que eu fiz. E aí, pessoal, depois dessa correria, desse ano insano que foi 2018, era hora de esperar os resultados, que começaram a aparecer em janeiro de 2019. O saldo disso tudo foi a aprovação em medicina em 4 federais, na Unirg e no ITEPAC. Mas nem tudo aconteceu de forma linear e do jeito que eu imaginava. E esse será o tema do próximo vídeo. Aprovações, como eu lidei com as frustrações, mudança de cidade e o meu retorno para a UFT. Muito obrigado por você ter me assistido até aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar a sua curtida e de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E se tiver ficado alguma dúvida, podem me mandar no direct que eu estou à disposição para responder. Muito obrigado, gente. Valeu!